Queridos irmãos, queridas irmãs, nesse breve tempo que nós temos para refletir esse evangelho, eu quero, antes de tudo, frisar para você que esse texto nos leva a falar sobre dois assuntos diferentes, mas correlatos. O primeiro, sobre a ira, e o segundo, sobre temperamento. Poderíamos aqui até fazer um estudo ou aprofundar um pouco sobre a ira e o temperamento, a relação entre um e outro, mas o nosso tempo não permite. Então nós vamos fazer o seguinte: nessa oportunidade vamos falar sobre a ira e talvez na missa da noite, aqui na Rádio Educadora, falemos sobre os temperamentos e sobre essas alterações de temperamento. A grande questão que nós podemos perceber aqui: Jesus estava irado. A pergunta que nós devemos nos fazer, que nós podemos nos fazer: a ira é pecado? Veja, existe dentre os pecados capitais um pecado que se chama ira. Mas se a ira é um pecado e é um pecado capital, então quando Jesus ficou irado, nós podemos dizer que Jesus pecou? Nós podemos dizer que nesse momento Jesus cometeu pecado? Quando ele fez o chicote, a Bíblia não diz que ele bateu o chicote nas pessoas, mas que com o chicote que ele saiu derrubando as mesas, expulsando os bois, assustando os animais saíram correndo em debandada dali do templo, e as pombas e os animais que estavam ali, todos assustados com Jesus. Jesus com o chicote, batendo esse chicote, estalando o chicote no chão e fazendo todo mundo correr. Jesus pecou. O próprio texto diz que não. Que Jesus, quando fez isso, estava movido por um zelo. Então aqui nós podemos fazer uma distinção entre dois tipos de ira. Existe aquela ira que é pecado, e é um pecado capital. Essa ira que é o pecado capital, ela é fruto de uma revolta, ela é fruto de uma grande raiva, e às vezes de mágoa, e às vezes até de ódio. E essa ira, quando ela é colocada para fora, ela nos leva a bater, ela nos leva a agredir, ela nos leva a fazer coisas que talvez até causem escândalo ou mesmo possam trazer prejuízo para outras pessoas. Nós vimos há poucos dias um fato lamentável, trágico, que aconteceu em Claro dos Poções, né? O pai que matou o próprio filho de 5 anos, atirou no namorado da mãe dessa criança e depois deu um tiro na própria cabeça. Como nós poderíamos, a grosso modo, entender isso? Como um acesso de ira. Esse pai estava tão irado, estava tão inflamado, que ele saiu e quis fazer justiça com as próprias mãos. Talvez por motivo de ciúme, talvez por não aceitar o fim de um relacionamento, ele decidiu matar o próprio filho e atirar no namorado da mãe. Essa ira é o que a igreja chama de pecado capital. É uma ira que vai gerar novos pecados para a nossa vida. A ira de Jesus não é essa. É uma ira que nós podemos entender como um excesso de zelo. É um excesso de cuidado. Então, Jesus estava ali no templo. Jesus estava vendo a maneira como estavam tratando o templo, fazendo da casa de Deus uma casa de comércio. Em outras passagens da Bíblia diz um covil de ladrões. E Jesus então ficou irado. Mas esse irado de Jesus não é o irado de pecado, é o irado de cheio de zelo. Então você deve entender essa ira de Jesus como aquela mãe ou como aquele pai que tem um filho pequeno e vê alguém batendo no seu filho. Então esse pai, essa mãe fica irado, mas irado no sentido assim de proteger o filho, de não deixar que o mal aconteça com o filho. E todas as atitudes da mãe e do pai não são de revolta, de matar, de destruir, mas apenas de defender o filho. Essa é a ira de Jesus. Foi por isso que Jesus fez o que fez. E Jesus estava tão consciente que ele foi lá e fez um chicote. Ele não pegou um chicote, ele não pegou em pedra na rua para ninguém falar assim: ah, Jesus, ele ficou descontrolado. Não, ele estava consciente. Ele tinha consciência do que ele ia fazer.
tanto que ele montou um chicote. Sabe, Jesus fez aquele, parecendo Dona Maria quando vai dar um corretivo no filho, no neto, que vai lá no quintal, pega um cipó de fedegoso e tira os raminhos, e o filho, o neto já fica de longe olhando, oh meu Deus, é hoje que eu vou apanhar. Talvez o filho pense assim, mamãe está revoltada. Não, sua mãe está irada, sua mãe está cheia de zelo, ela ama tanto você que ela não suporta ver você aprontando e fazendo coisas erradas. E quando ela castiga, não é porque ela está pecando, é porque ela está querendo proteger e levar você para o bom caminho. Que nós então possamos fazer essa distinção entre a ira, que é zelo, e a ira, que é pecado. A ira que é zelo, você pode ter, você pode experimentar, e você não precisa ter medo e nem se sentir culpado. Mas a ira que é pecado, essa sim, nós devemos combater, renunciar e lutar contra ela. Porque onde ela se derrama, ali tem morte, ali tem briga, tem discussão, tem mágoa, tem ódio e muitas notícias trágicas, como essa que nós ouvimos há poucos dias, que aconteceu na cidade de Claro dos Poções. Que Deus proteja o nosso coração da ira que é má e que Deus possa nos dar serenidade para viver a ira que é boa, a ira que não é pecado, a ira que não nos afasta de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.